Boa noite, graça e paz. Animados? Então vamos lá. Pega a tua Bíblia, vamos para o livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Espírito Santo, Tu estás neste lugar e Tu estás em nós. O Senhor habita em nós, nós cremos nisso. És Tu que nos convence, é a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento, é o Senhor que nos guia, nos direciona. Toda a nossa vida está exposta a Ti e nós queremos ser iluminados pela Tua luz, que a nossa mente seja iluminada pela palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Pai, nessa noite que nenhuma resistência tenha poder de impedir o fluir do Evangelho neste lugar. Fala conosco, Pai, sacia-nos em nome de Jesus Cristo, ensina-nos, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, neste lugar. Pai, que nenhuma interferência, nenhum mal, ó Deus, possa roubar aquilo que o Senhor vai liberar para os nossos corações. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em Ti. Fala conosco, fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acredito que uma das coisas que nós temos de mais precioso nessa vida, e geralmente a gente descobre muito tarde o quanto isso é precioso. O que é precioso que nós temos a tendência de descobrirmos um pouco tarde? O tempo. Quem aqui crê que o tempo é precioso? E quem aqui crê que você já não tem mais o mesmo tempo de outras épocas, e que o tempo está passando e que você está observando, que de repente por causa da questão do tempo você talvez não tenha as mesmas oportunidades, você não tem a mesma dinâmica, de repente você não tem o mesmo ritmo, porque o tempo dá sinal, não é? Amém? Pastor Kennedy, você olha neles e fala, o tempo está dando sinais, a cabeça já está branquinha, né? Eu olho assim algumas coisas na minha vida mesmo, eu falo, o tempo está dando sinais, né? Às vezes no corpo, você olha para o seu corpo, você olha para o seu corpo assim, você vê, os movimentos não são mais os mesmos, e aí você já precisa acelerar algumas coisas, ter algumas atividades diferentes, porque o tempo está dando sinais. Irmãos, Davi, ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Geralmente quando somos mais jovens, nós não ligamos muito para a questão da importância do tempo, porque nós temos aparentemente abundância de tempo, abundância de uma série de outras coisas, e aí a gente vai deixando para trás essa questão do contar os dias para alcançar coração sábio. Irmãos, tempo é algo que Deus nos dá. Na verdade, tempo é algo que nem Deus, na verdade Deus dá tempo, mas Deus não restitui tempo. Deus nos dá as 24 horas do dia, Deus nos dá os 7 dias da semana, Deus nos dá os 30 dias do mês, e acredite, irmãos, o tempo criado para governar dia e noite, governar as estações, ele é suficiente para tudo. Deus não errou em criar o tempo da forma que a gente conhece, cronologicamente falando. Diga comigo assim, nós temos tempo. E o que a gente mais escuta hoje das pessoas? Estou sem tempo. Não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. E assim,
é uma vida acelerada, uma vida carregada de tantos ritmos, e aí nós aprendemos a falar que nós não temos tempo, mas na verdade, sabe, Deus, quando criou céus e terra, antes de inserir toda a sua criação, Ele criou o tempo. Tudo que Deus fez, Ele colocou dentro do tempo. Tudo. Quando Ele cria as estações, quando Ele cria tudo, sol, lua para governar dia e noite, tudo criado por Deus foi inserido dentro do tempo. Então, nós temos tempo. A gente pode questionar a respeito se temos prioridade, a gente pode questionar se nós temos uma administração das nossas horas, mas tudo aquilo que você se propõe a fazer, o tempo dado por Deus, ele é suficiente. Ele é suficiente. Então, o tempo é algo que Deus não vai devolver para você. Irmãos, o dia de hoje você nunca mais vai ter ele, Deus não vai te dar ele de novo. Tanto que uma das nossos sentimentos nostálgicos é: quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18, né? Nossa, se eu pudesse voltar. Aí eu te pergunto, você pode voltar? É possível voltar? Os homens estão fazendo de tudo, e eu acredito, irmãos, que de certa forma estão fazendo até bem feito. Se a gente observar, existe uma série de atividades hoje, uma série de medicamentos, uma série de coisas que estão sendo feitas para prolongar a vida, prolongar esteticamente o corpo físico das pessoas. Eu estava conversando com a Ellen e falava assim: nossa, Ellen, parece que mulheres não envelhecem mais. Você já observou? Homem fica velho, né? Mas as mulheres não ficam velhas. Esses dias eu estava vendo um vídeo, uma mulher de quase 70 anos de idade com uma aparência jovial. A Ellen falou: não, mulher não fica mais velha. Tem todas as formas e todas as maneiras de manter a juventude, aparentemente falando. Então os homens estão tentando prolongar a vida, né? A intenção, fazer, quem sabe, esse homem ser eterno. Claro que a eternidade ele não vai conseguir fazer com que o homem seja, só Deus pode fazer isso, em Cristo Jesus. Na verdade, Deus já fez isso e todo homem é eterno. A gente só precisa saber onde passaremos a eternidade, com Deus ou sem Deus. A grande questão é que Deus não está devolvendo o tempo, e a gente fica muito frustrado quando a gente olha para a nossa vida e vê quantas vezes nós perdemos tempo fazendo coisas que não deveríamos fazer. Perdemos tempo envolvido com coisas, com pessoas que não deveríamos nos envolver, sabe? Nós passamos tempo assim tendo que recolher muitas vezes os cacos, as consequências de situações que nós não deveríamos entrar. Então, de certa forma, irmãos, Deus ele não restitui tempo para ninguém, nem Deus restitui tempo. O que você viveu mês passado, você viveu, o passado já não existe. A ideia filosófica de tempo é: acabou, passou, marca um segundo, conta um segundo aí na sua mente, não é mais, conta de novo, não existe mais, conta de novo, não existe mais. A filosofia trata o tempo como algo que passou e não existe. Não existe mesmo. Acabou. Pensa que agora, esses últimos 10 segundos, se perderam a sua existência em alguma dimensão, em algum lugar, não existe mais. A Bíblia fala que o nosso passado ele é apagado. Passado fala de um período de tempo que foi apagado. Então o que a gente precisa entender sobre tempo? Deus não restitui tempo, mas quando a gente olha para a nossa vida, você pode pensar assim: mas tem muitas coisas que eu gostaria de viver na vida e eu não vivi, e já passou, gostaria de ter vivido isso na minha juventude, gostaria de ter vivido isso num certo tempo e não vivi, e os anos foram passando, como que eu faço agora? Deus não restitui tempo.
tempo, irmãos, mas aquilo que você precisa viver, se você não viveu no tempo determinado, meu irmão, quando você entende o que você precisa viver, Deus é capaz de acelerar propósitos. Porque tem coisas, irmãos, que já éramos para ter vivido, sim. Tem coisas que você já era para ter vivido. Tem coisas que você já era para ter desfrutado. Tem lugares que você já deveria estar em Deus. E aí, pela falta de nós não administrarmos o tempo, ou não saber contar os nossos dias, e estarmos perdidos, sabe, uma das grandes armas do diabo, sabe o que é? Entretenimento. Tem tantos entretenimentos hoje, na internet, na mídia, irmãos, entretenimento que está cauterizando a capacidade de administrar o tempo e o dia. Aí chega um dia que a ficha cai e você olha e fala assim: nossa, eu perdi muito tempo nisso. E Deus fala com você a respeito do propósito que Ele tem na sua vida, no seu coração. Você começa a ser despertado e vivificado para viver alguma coisa. Mas você olha e fala assim: mas eu já não tenho 20 anos. Mas se é o que Deus tem para a sua vida, irmãos, Ele faz com que aquilo que era para ser vivido ultrapasse, irmãos, a linha do tempo, e faz você viver isso. Ele acelera a propósito sem devolver o tempo. Então imagine, irmãos, você pode viver hoje, talvez com 40, 50, o que Deus tinha predeterminado para que você vivesse na sua juventude? Pode. Você pode. Porque Deus, Ele acelera propósitos. Dentro dessa ideia, irmãos, de nós falarmos sobre tempo, o que a gente precisa, sabe, não é estarmos acelerados dentro da cronologia humana. Não é criar um aceleramento dentro desse tempo que a gente conhece como meses, semanas, dias e horas. Isso é cronológico. Nós precisamos entender, irmãos, a respeito do tempo de Deus, porque Deus não está dentro desse tempo que tem efeito no nosso corpo. Você acha que Deus tem 24 horas? Você acha que Deus tem 30 dias no mês? Deus não está dentro desse tempo. Não está. Não é esse o relógio de Deus, meus irmãos. O tempo de Deus se chama eternidade. Então a cronologia está dentro da eternidade, não a eternidade dentro da cronologia. Então não pense que Deus está limitado olhando para nós, e nós aqui totalmente tristes: ah, Senhor, eu já tenho cabelinhos brancos, Senhor, eu já não tenho mais isso, Senhor, eu já não consigo mais isso. Deus não está olhando limitado no seu mover, na sua ação, por causa desse tempo que nos limita. Não, irmãos, esse tempo não significa nada para Deus. Irmãos, Noé tinha 500 anos de idade, e Deus deu uma obra para ele que durou mais 100. Já parou para pensar? Noé tem um propósito para você, mas já tem 500 anos. Ah, pastor, os homens viviam muito naquela época. Sim, mas essa faixa de idade, Noé já estava querendo pegar, irmãos, a aposentadoria, quietinho, né? E Deus falou: não, eu tenho uma obra para você. Quanto tempo vai durar? 100 anos. Você vai construir uma arca. A Bíblia fala que Abraão, irmãos, já estava, o corpo dele já estava amortecido, ou seja, o efeito do tempo cronológico já tinha atingido o seu corpo, e ele não tinha nem mesmo capacidade de ter filhos. Foi exatamente nesse tempo, na vida da sua esposa Sara, a Bíblia fala que já havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, o efeito do tempo cronológico na vida de Abraão e na vida de Sara era nítido, já estavam velhos. O que Deus fez? Deu a eles um filho, encheu-os de vigor, capacitando-os a terem um filho na velhice. Então, você não pode desistir do que Deus tem, por entrar em crise com o tempo que você está. Não pode.
Você precisa estar sempre pronto e disposto como Caleb. Caleb, com 80 anos de idade, quando ele chega na terra prometida, que ele entra, ele viu aquele lugar que era um lugar habitado por gigantes, mas era a terra, o lugar mais próspero, o melhor lugar de se viver. E ele olhou para Josué e falou assim: Josué, eu me sinto como se eu tivesse 40 anos. Pode me entregar aquela, e ele já tinha 80, pode me entregar aquela terra lá. É lá a terra que eu vou habitar, é para lá que eu vou levar minha família. Irmãos, você não pode desistir porque o tempo passou. Amém? Você não pode desistir porque o tempo gerou efeitos em você. Não pode. Você não pode entregar os pontos porque você olhou para trás e já não está vivendo no tempo que você achou que deveria viver algo bom e não está. Irmãos, ele vem, ele acelera o propósito porque você não deixou de crer. Abraão creu contra a esperança, é o que a Bíblia diz. Não havia mais esperança, não havia mais jeito, e ele creu. E Deus acelerou o propósito, porque o propósito de Deus está na eternidade. As limitações estão na cronologia. A igreja foi chamada para andar no tempo eterno. No tempo eterno, porque no tempo eterno, o tempo eterno não respeita os limites do tempo cronológico. Diga isso bem forte, levanta a mão e diga: o tempo eterno não respeita os limites do tempo cronológico. Não respeita, meus irmãos. Então nós não devemos perder tempo? Não, nós temos que ser intencionais no nosso tempo, sim. Temos que ter propósitos no nosso tempo, sim. Pastor, eu não sei o que Deus tem. Esteja pronto. Pastor, eu sei o que Deus tem, mas ainda não aconteceu. Vai se preparando, porque a hora que chegar o ápice, o momento de Deus manifestar algo na tua vida, você está pronto. Você tem saúde física, você tem condições. Então se cuide da sua vida, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo, cuide da sua casa, que vai chegar o momento que a terra está lá para ser tomada, e você vai poder dizer assim: eu me sinto como se eu tivesse com 20 anos. Amém? Então olha para o seu irmão, fala para ele: vai fazer atividade física, fala, arruma uma piscina para nadar, um parque para caminhar, um esporte para fazer. Fala para o seu irmão: menos Coca-Cola. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o tempo eterno para se manifestar. Ai, mas minha coluna não deixa eu ir. Não dá para ir. Chegou o tempo de Deus para você viver talvez um sonho que Deus quer realizar na sua vida. Irmãos, Deus realiza sonhos. Você ainda crê nisso? Deus realiza sonhos. De repente Deus quer que você, o seu sonho é viajar, conhecer um país lindo. Quem quer conhecer um país bem lindo? Qual? Suíça. Que mais? A Rússia? Você quer conhecer a Rússia? Quem quer conhecer a Rússia, gente? Quem quer conhecer a Rússia? Meu Deus. Deus realiza, hein? Então a Suíça. Aí chegou o dia, eu vou realizar o sonho da minha filha. Vou abrir as portas, ela vai para a Suíça. Aí quando chega o dia, você tem limitações. O quê? Acho que na Suíça fala alemão, se não me engano. 3 dialetos lá: alemão, suíço e inglês também, francês. Então, se preparem. Se preparem na cronologia. Se prepare na cronologia. É aquilo que você pode fazer naturalmente falando, para que quando o eterno se manifestar, o tempo eterno chegar, você está preparado no cronológico. Às vezes nós pecamos nisso, irmãos. Nós pecamos nisso. Seja uma pessoa preparada dentro do tempo que Deus te deu. Isso é importante. Amém? E uma coisa, irmãos, é sermos preparados dentro do tempo que Ele nos deu.
Mas outra coisa é nós aprendermos a governar o tempo cronológico, dando a nossa vida a cada parte devida a ela. Por exemplo, dentro do tempo que nós temos, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos dar uma oferta de tempo para o nosso espírito. Uma oferta de tempo, porque tempo é oferta, irmãos. Eu lembro de um pai que chegou e falou assim: pastor, o filho dele tinha morado fora do Brasil, e voltou com algumas situações. Por último, estava somente no quarto, não saía, não se relacionava com ninguém. Eu perguntei: teve algum fato, alguma situação específica, você sabe? Não teve. Eu falei: você vai precisar fazer o seguinte. E é um pai próspero, né, que dá todas as condições. Dinheiro é uma ferramenta, ok? Então quando você dá presentes para o seu filho, você está, ok, abençoando, presenteando. Eu falei: só que agora você não vai usar presentes, você vai usar a moeda do tempo. A moeda do tempo. Aproxima, fica perto, fica junto, vai pescar junto, vai viajar junto, vai fazer alguma coisa, fica junto. Tempo é uma moeda. E nós precisamos aprender a dar o que é devido, dar o devido tempo como oferta específica para cada parte do nosso ser. Irmãos, o que você dá de oferta de tempo para o seu espírito? O que você dá de oferta de tempo para a sua alma? O que você dá de oferta de tempo para o seu corpo? Porque nós somos pessoas tripartidas, isso mesmo, nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito, e cada uma dessa parte do nosso ser precisa receber uma porção de tempo devida. Lembra que Eucana, ele tinha como esposas Ana e Penina, e ele ia ao templo, e ele pegava uma oferta específica que era de Ana e uma oferta específica que era de Penina. Só que a oferta de Ana era dobrada, porque a Bíblia fala que ele amava mais Ana. Cada parte tinha sua medida. Sabe, irmãos, nós não sabemos usar o tempo com sabedoria, porque nós damos muito do nosso tempo para uma parte e não damos do nosso tempo para outra parte. E uma das coisas que eu vejo em nós como cristãos é o seguinte, preste bem atenção. Nós achamos que devemos dar 100% do nosso tempo para Deus. Quem já teve vontade de fazer isso? Normal. É de Deus. E quem gerou isso em você é o Espírito Santo te atraindo e te chamando para Deus. Irmãos, o Espírito Santo provoca em nós a sede por tempo a sós com o Senhor. Mas a minha pergunta é: você pode dar 100% do seu tempo para Deus? Então Deus está bravo com você. Ele está te chamando para ficar 100% com Ele e você não pode? Como é que é isso? Existe um tempo cronológico que parte não é seu, é do seu trabalho. E quem criou o trabalho? Deus, por causa de Adão, né? Mas mesmo assim, antes Adão já trabalhava, mas o trabalho era diferente. Não é o suor como consequência. O trabalho de Adão antes da queda era colher aquilo que o próprio Deus já regava e plantava. Adão não plantava, Adão só colhia. Via uma neblina dos céus, regava a terra, ela produzia, Adão só ia lá colher. O trabalho do homem antes da queda era colheita, não era plantio. Hoje ele tem que plantar para colher como consequência da queda. Então pensa comigo, você tem 24 horas no dia, e as 24 horas são suas. Dentro do seu espírito tem uma voz te dizendo: vem ficar sós com Deus. Dentro da tua alma tem uma voz dizendo: eu podia usar esse tempo aqui para ficar com a esposa, com os filhos, para ter lazer, fazer o que você gosta, você tem vontade. Dentro do teu corpo tem outra voz dizendo que você tem que usar esse tempo. Eu quero ficar com o meu corpo só deitado no sofá com o celular. Ninguém faz isso, né, gente?
Só eu. Cada parte está clamando por um tempo. Você tem 24 horas do dia, mas você não pode dar 100% desse tempo para o Senhor. Porque você sabe que 8 horas é do seu trabalho. Te sobrou quantas horas? Das 24, menos 8, 16. É isso mesmo? Fiquei com medo de ter errado agora. Aí você fica agora, você tem um tempo que você almoça, que você janta, que você precisa passar com a esposa, que você passa com os filhos, enfim. De repente nesse tempo aí, você consome aí 3 horas. Já foram quantas? 11. Quanto tempo sobrou? 13 horas. Quanto tempo você dorme? Você só pode dar para Deus o tempo que é seu. Você não dá para Deus o tempo que é do trabalho, o tempo que é da esposa, o tempo que é do filho. Você não dá para Deus o tempo que não é seu. Você só dá para Deus o tempo que é seu. E qual que é o tempo que é seu? Qual o tempo que é seu? Pois é o tempo de dormir. Eu conheci um pastor que pegou, talvez das 24 horas dele, ele pegou 16 horas, 15, 16 horas e deu para Deus. E ficou no quarto, orando, lendo Bíblia, buscando a Deus. O filho batia na porta, a criança, pai, vamos brincar. Não, estou buscando Deus. Não, estou lendo Bíblia, pai. E o filho ia para a casa do vizinho e dizia, nossa, eu queria tanto que o meu pai brincasse comigo. E esse homem dedicado a Deus, de oração, dando parte do seu tempo, a maioria para Deus. O filho cresceu, depois de um certo tempo, desviou, foi para o mundo, envolveu com drogas. Porque ele deu para Deus o tempo que era do filho. A gente acha que nós somos espirituais porque damos o máximo do tempo possível para Deus. Irmãos, dá tempo para o filho ser espiritual? Dá tempo para o trabalho que provê recursos para sua casa é ser espiritual? Por que a gente quer espiritualizar apenas esse tempo com Deus? É claro, eu não estou criticando o tempo com Deus, tem que ter, mas eu estou dizendo, irmãos, que a gente espiritualiza como de uma forma que tudo aquilo que nós fazemos fora desse lugar de comunhão a sós com Deus, também não fosse espiritual, também é espiritual. Então você dá para Deus o tempo que é seu, pastor, mas o único tempo que é meu é o que eu estou dormindo. Amém, seja bem-vindo. Esse é o tempo que você pode tirar para Deus como oferta. Então você vai dizer, eu vou dormir 1 hora menos, ou vou acordar 1 hora mais cedo, ou vou dormir 1 hora mais tarde, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso dar uma oferta de tempo para Deus também. E aí o que acontece, irmãos? Quando você entende o tempo como oferta, você começa a ofertar a Deus um tempo de oração, de adoração, buscando a face dele. Senhor, tu sabes que eu tenho que cuidar da minha casa, que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu sei, tenho que cuidar do meu lar, eu sei, eu tenho que trabalhar. Deus está dizendo, eu sei, e foi tudo isso, princípios que eu estabeleci que você tem que fazer, e eu me agrado que você cuide de tudo isso daí. Deus, então já são meia-noite, eu vou dar o meu tempo para o Senhor da meia-noite à 1 da manhã, ok, eu recebo. E Deus pega aquele tempo de oferta. Quem crê que existe multiplicação na oferta? Amém? Ele pega aquele tempo de oferta. Sabe o que ele faz? Ele olha para as suas 8 horas de trabalho, e olha lá, gente, a galera trabalha 12, 10, e ele começa, irmãos, pegar aquela oferta de tempo e fazer com que aquilo que você ganha em 8 horas de trabalho,
você começa a ganhar em 6 horas de trabalho. Crê não? Imagina você ganhando o mesmo tanto, trabalhando um tempo menos. Então agora com 6 horas de trabalho, você ganha o mesmo que você ganhava em 8 horas de trabalho. Aumentou quantas horas no seu tempo? 2 horas. Então agora você tem 2 horas a mais para dar de oferta para o Senhor. E aí você vai, Deus, eu vou aumentar minha oferta de tempo. E você agora está orando 1, 2, 3 horas, se dedicando ao Senhor. E Deus pega e fala assim, estou gostando disso. Aquilo que você ganhava em 6 horas, agora você vai começar a ganhar em 4 horas. É o que Deus faz. E aí você pode o quê? Já que eu tenho 4 horas sobrando, agora eu vou tirar mais tempo também para a minha casa, também para o meu lar, também para o meu filho. E aí vai, irmãos, Deus faz dessa forma. Ele recebe como oferta o tempo que pertence a você. Talvez no início é 3 da manhã orando, 4 da manhã, acordando 6 para meditar na palavra. Mas você precisa entender que você não pode ofertar o tempo do trabalho para Deus, porque Deus fala, essa oferta não é para mim. Esse tempo aí. Mas Deus não está dizendo que o trabalho não é espiritual. Amém? Glória a Deus. Então levanta as 2 mãos, diga comigo assim, bem forte. Diga assim, dedicar tempo ao lar também é culto. É culto. E eu não estou dizendo que você não tem que vir no culto. Eu estou dizendo, irmãos, que Deus nos deu um tempo para a gente saber usar e dar a cada parte devida. A minha pergunta é, quem acredita assim, sinceramente, irmão, quem acha que você já falhou com o tempo? Como falhamos com o tempo, irmãos? E aí a gente cria essa espiritualidade rasa, aonde para nós, irmãos, ser espiritual é só aquilo que a gente faz no âmbito da igreja. Ser espiritual é só aquilo que a gente faz no momento em que a gente está com a Bíblia. Também isso são práticas espirituais, mas não é só isso. Não é só isso, porque toda a nossa espiritualidade, ela só é reconhecida, não é quando a gente está jejuando e orando trancado num quarto. Nossa espiritualidade, ela é conhecida, sabe quando? Quando a gente está nos relacionamentos humanos. Aonde que sabe que você é espiritual? É no trabalho. Por quê? Porque lá você não trabalha e fica pregando para todo mundo? Não, cuidado se você começar a pregar no seu trabalho, vão te mandar embora, por justa causa, porque teu patrão não te paga para pregar, ele te paga para produzir. Lá você não prega com a boca, lá você prega com a vida. Amém? E com a vida que você tem na empresa que você trabalha, nos relacionamentos profissionais, todo mundo vai olhar e falar assim, mas ele é diferente. Por quê? Porque ele é espiritual. Porque ele é espiritual. Quem é espiritual prega com a vida, nas suas relações. Aí, se houver necessidade, ele fala com a boca. Se houver necessidade, ele fala. Então, meus irmãos, saber dar a cada parte o que é devido, saber usar bem a questão do nosso tempo. E a gente tem essa dificuldade de administrar. Então, cada parte do nosso ser, cada parte da nossa vida precisa de uma oferta de tempo devida. E quando a gente sabe dar essa oferta de tempo para Deus, Deus consegue mexer no nosso tempo, principalmente quando se trata de finanças. Tempo dedicado ao trabalho, principalmente nessa área, Deus vem reduzindo parte do tempo do trabalho, sem comprometer seu ganho, porque você ofertou tempo. Amém? Gente, eu não me lembro aqui agora, está na Bíblia. Está na Bíblia, viu, gente? Se não me engano, no Eclesiastes, Salomão fala que Deus
dá trabalho para o ímpio, para que o justo venha colher. Uma hora vocês acham aí, está na Bíblia. Ao ímpio ele dá trabalho, para que o justo colha. Olha isso. Aprenda a ver o tempo como oferta. Então vamos ler um texto aqui para me começar a pregação. Verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês aqui. Dentro de todas as pessoas aqui, tem uma Marta e uma Maria. Sabia disso? Essas duas moram dentro de nós. Quem é a Maria? Aquela que não fazia nada em casa? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus estava lá dentro de uma casa, e dentro da casa que Jesus estava, tinha Marta e Maria. Então diga comigo, Jesus está na casa. Quem é a casa? Quem é o templo? Onde é que ele habita? Ele faz morada em? Então Jesus está em nós. E dentro de nós, tem Marta e tem Maria. Maria, irmãos, tinha atividades, Maria tinha recursos, mas Maria sabia o valor das coisas espirituais, ela sabia reconhecer o tempo de estar sentada aos pés de Jesus, sabia. Se você olhar na Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala de Maria, ela sempre é mencionada ali aos pés de Jesus, mas isso não quer dizer que ela não tinha atividades, não quer dizer que Marta não estava na casa. Todas as vezes que nós nos dedicamos ao Senhor, todas as vezes que esse lado Maria é despertada e a gente se dedica ao Senhor, irmãos, entenda uma coisa, esse lado de estar aos pés do Senhor, ele acelera em nós algumas dinâmicas. Irmãos, pensa comigo, estar sentado aos pés do Senhor, vai de alguma forma acelerar alguns propósitos que Deus tem para que você viva. Então haverá tempos e momentos em que você vai se dedicar muito ao Senhor, e tudo isso vai dando a você toda uma força, uma graça, um poder da parte do Senhor, para que quando chegar o start de Deus, você comece a fazer o que você foi chamado para fazer. Paulo teve um encontro com o Senhor, e Paulo ficou, depois de ter visto o Senhor no caminho de Damasco, ele fica 3 anos no deserto da Arábia, ou seja, sentado aos pés de Jesus, 3 anos. Escute, não entre em crise quando você diz assim: não tenho tempo para ficar com Deus. Se você tem, meu irmão, mergulha, fica lá, porque vai ter momentos que o seu tempo com Deus vai ser no exercício de alguma atividade que você tem. Paulo, depois dos 3 anos, sabe o que aconteceu? Ele começa as viagens missionárias dele e não para mais até o dia da morte. E o que potencializou Paulo a fazer as viagens, 11 anos viajando?
O que potencializou Paulo a fazer viagens missionárias, abrir igrejas, escrever cartas, ficar preso, viagens, fazendo um monte de coisa? Os 3 anos de Maria. Isso potencializou ele, e agora, Paulo, no meio dessa dinâmica missionária, tinha como parar 3 anos. Na verdade, irmão, sabe como que Paulo parava? Só quando ele era preso. Irmãos, quando eu fico imaginando o seguinte, quando prendiam Paulo, Paulo dava risada por dentro. Vocês não sabem o que você está fazendo para mim. Paulo preso, relembrava os 3 anos aos pés de Jesus, tranquilo, no deserto da Arábia. Teve um tempo que ele ficou preso dentro de casa, irmão. Quem fica preso dentro de casa? Prender Paulo na própria casa. Então, hoje você tem tempo com o Senhor. Todos nós vamos ter esse lado, esse momento onde a gente vai parar, a gente vai se encher, a gente vai se fortalecer, a gente vai estar no deserto sozinho com Deus, e tudo isso é esse lado onde Deus nos enche, nos enche, nos enche, e agora Ele fala assim: ei, está na hora. Aí só que quando a gente começa a acelerar, vivendo um propósito, né? Da nossa vida diária, da dinâmica da vida diária, a gente fala assim: eu vou largar tudo aqui, porque eu quero voltar lá para os pés de Jesus. Aí eu te pergunto, tem como largar? Paulo poderia largar as viagens? Pergunta para o seu irmão: você vai largar sua casa? Você vai largar seus filhos? Vai largar seus negócios? Seus boletos? Os boletos a gente quer largar, né? Mas não tem jeito, tem que pagar. Sabe, irmãos, toda essa vida aqui, ela tem que ser acelerada. A dinâmica dessa vida tem que ser provocada por essa vida aqui, ó. Ok? Então, por que você está aqui cuidando de tudo isso daqui, fazendo tudo isso, administrando, se envolvido em tantas coisas? Porque um dia você encontrou, Maria encontrou com Jesus. Agora tem a Marta. Quem é a Marta? Primeiramente, Jesus não condenou Marta por causa do que ela fazia. Marta, você precisa ficar aqui, ó, no meu pé. Vem para cá, Marta. Não, ela continuou fazendo o que tinha que fazer. Só que de repente ela olhou e falou assim: mestre, você não importa que Maria fique aí? Ei, Marta não é concorrente de Maria, nem Maria é concorrente de Marta. Sua vida espiritual não é concorrente da sua vida secular, e nem sua vida secular é concorrente da sua vida espiritual. Elas não são concorrentes. Não crie uma crise dentro de você. Porque se você criar uma crise, uma hora ou outra, Marta põe Maria para fora de casa, ou Maria põe Marta para fora de casa, e vira briga de irmão. Quem já viu briga de irmão? Já brigaram com seu irmão? Quem já brigou com o irmão? Briga de irmão é feio, irmão. Vira briga. E Jesus vai ficar lá apartando, não. Jesus nunca intermediou briga de relacionamento, nunca. Sua vida diária não é inimiga da sua vida espiritual, e sua vida espiritual não é inimiga da sua vida diária. A gente só precisa entender que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Ei, você precisa entender qual é a boa parte. Você precisa entender qual é a principal, a prioritária. Mestres, não importa que ela fique aí. Jesus olhou e falou assim: Marta, Marta, por que anda inquietas? Jesus vem e repreende a inquietação, a ansiedade, a crise por causa do ativismo de Marta sem Maria. Diga comigo bem forte: ativismo
de Marta sem Maria. O problema não era Marta ter atividades. O problema era que as atividades de Marta, Maria não estava ajudando. Mestre, não importa que ela fique aí. A alma dela estava gritando para que Maria viesse participar daquilo que ela fazia. Você sabe, irmãos, escute isso. Nossa alma clama para que o Espírito venha participar daquilo que a gente faz. Você sabia, no fundo, meus irmãos, sabe, a sua alma grita para que Maria venha te ajudar a administrar finanças. No fundo, Marta grita para que Maria venha ajudar a cuidar dos filhos. No fundo, Marta grita para que Maria venha ajudar na dinâmica do lar. O que é isso, irmãos? A nossa vida diária, ela clama para que a vida do Espírito também participe daquilo que a gente faz dentro da casa. É um clamor, irmãos, de Marta estava em crise, mas ela não sabia. A inquietação de Marta era fruto de um clamor pela presença de Maria. Todas as vezes que você tem uma crise em alguma área, existe um clamor dentro de você chamando Maria para participar junto. Maria tipifica essa vida espiritual, essa comunhão, esse lugar em Deus, essa boa parte, que não será tirada. É isso. Dentro de você tem um clamor dizendo: Jesus, faz Maria vir limpar a casa comigo aqui, ó. Porque não é justo, o Senhor está aqui, Jesus, na casa. Eu estou fazendo tudo isso aqui porque o Senhor está na casa. Irmãos, tudo que você está fazendo é porque Jesus está na sua vida. Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa. Toda a sua luta, todo o seu esforço, irmãos, é porque Jesus está com você. Se Ele não estivesse com você, você não conseguiria lutar como você luta, insistir como você insiste, perseverar como você persevera. Então Marta está dizendo: Jesus, porque você está na casa, eu preciso que vai lá, Jesus, pega Maria e traz ela para ficar comigo. A gente está fazendo aqui, irmãos, um estudo da alma de Marta. A crise de Marta era pela presença de Maria. Não te importas que ela fique aí sentada? Ou talvez a gente pode pensar: Jesus, se importa comigo, vai lá e busque Maria e traga ela para perto de mim. Ela é minha irmã. Alma e espírito foram criados juntos quando Deus sopra nas narinas do homem. Quem está entendendo, irmãos? Você não precisa essa mentalidade dualista nossa, sabe, cheia de extremos e polaridades. A gente ou é Marta ou é Maria, e levantam, sabe, não. Todo mundo bate na Marta, né? E dana com a Marta e briga, porque a Marta. Ô irmão, se a Marta não está lá, quem paga os boletos? Se essa Marta dentro de você não se movimentar, como é que supre tudo? Se essa Marta não trabalhar, irmãos, como é que faz? Vai bagunçar tudo. Então diga comigo: na casa precisa da Marta, mas a Marta não pode ficar sem a boa parte que a Maria escolheu. Tudo que as pessoas têm feito hoje, muitas pessoas estão cansadas, estressadas, ansiosas, doentes na alma, não porque estão fazendo coisas erradas, é porque é uma Marta trabalhando sem Maria. E Jesus está lá na casa.
Jesus está com a pessoa. Jesus é com a pessoa. Marta clamou. Marta não foi até Maria. Levanta, Maria, vamos embora. Marta foi até Jesus. Ela foi até Jesus para que Jesus trouxesse Maria. Então, meus irmãos, essa parte, ela não é tirada. Jesus, ele estava lá na mesma casa. A dinâmica de Jesus, ela aumentou em até 30 anos ele tinha uma dinâmica de vida. Dos 30 aos 33 foi outra dinâmica, totalmente acelerada. Totalmente acelerada. Vivendo propósitos. Tem épocas, irmãos, que você vai ter que trazer Marta para dentro Maria para dentro da dinâmica de Marta. Está tudo tão difícil, tão corrido. Vai ser lá no carro mesmo. Para o carro, 15 minutos. Pai, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Vai ser lá. Mas vai ter talvez um tempo de ficar mais lá no quarto, 1, 2 horas, não sei. E vai ter tempo, irmãos, que vai ser assim. Vai ser assim. Eu só quero pedir para vocês nessa noite, pare de colocar uma concorrência entre as duas, porque não existe. Não existe essa concorrência. Aquelas irmãs lá são da paz. Elas não brigam. Então você não precisa escolher vida com Deus e vida diária. Porque, irmãos, se Jesus está na casa, Ele une as duas. Elas são uma família. Eu só não sei onde é que estava Lázaro aqui. Que tinha que estar lá resolvendo, né? Que ele era irmão das duas. Né? Era duas brigas. Entrar na briga das duas não dava? As duas. Ia sobrar para ele, né? Vamos ficar de pé, gente. Vocês entenderam essa palavra nessa noite? Que essa palavra ela seja um entendimento para nós nesses dias. Vai ter épocas que você vai trabalhar muito, mas que o seu muito trabalhar não gere em você inquietação, não gere em você crise. Talvez na fila do banco você vai estar orando em línguas, baixinho, né? Porque senão a galera vai falar que você vai estar doido. Baixinho, ali, sei Deus, só balbuciando, adorando a Deus. Você está lá trabalhando, dirigindo o carro. É isso. Amém. Feche seus olhos, levante suas mãos. Aleluia. Espírito Santo, nós te adoramos, Pai, por tudo que Tu és. Nos dá a sabedoria que precisamos para administrar o nosso tempo sem nenhum tipo de crise, Senhor, dentro da casa. Nos ensina, Pai, a sermos cristãos que tenha sabedoria. Sabedoria, Pai. Que venha sobre nós sabedoria. Eu declaro um batismo de sabedoria sobre essa igreja. Que todos que estão aqui nessa noite recebam sabedoria. Sabedoria diante do tempo. Sabedoria diante da cronologia. Sabedoria durante as 24 horas, os 7 dias da semana. Sabedoria nas estações. Pai, nos dá sabedoria, Pai, que a sabedoria dos céus desça sobre nós. Tua palavra diz: buscai a sabedoria a quem o Senhor dá de graça, liberalmente. Derrama sabedoria sobre nós como pais, como mães. Nos dá sabedoria nessa noite, Pai, que toda confusão que queira atrapalhar os meus irmãos, toda confusão que queira gerar crises, toda guerra entre Marta e Maria dentro da casa, que cesse em nome de Jesus, e que entre agora quietude, em nome de Jesus, quietude,
Em nome de Jesus. Por 2 minutos glorifique o Senhor, porque Ele está te batizando com paz aqui nessa noite. Ele está te batizando com paz aqui nessa noite. Não tem nada mais espiritual do que olhar e ver aqui vocês buscando o Senhor, com seus filhos, com o esposo, com a esposa. Viver família é algo espiritual, tanto quanto ficar no quarto orando 2 horas por dia. Recebe um batismo de sabedoria e de paz aqui agora. Irmãos, eu sinto que nesses dias o Senhor nos dará sabedoria e paz para as demandas desta vida. Maria, a boa parte ela escolheu, porque é nos pés dele que recebemos a sabedoria e a paz. Pai, nos batiza, Senhor, com sabedoria e paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, te glorificamos. Eu declaro cura nesse ambiente. Se houver alguém com dores no corpo, fiquem curados agora em nome de Jesus. Pai, envia os teus anjos e ministre agora nesse ambiente milagres e maravilhas, poder sobrenatural dos céus, que desça aqui neste lugar no nome de Jesus. Toda dor de cabeça, sejam curados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você recebe essa palavra? Quem recebe, diga glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o nome do Rei Jesus. Amém. Irmãos, eu profetizo que até o último dia da sua vida você vai viver tudo o que Deus tem para você viver. Tudo, em nome de Jesus. Amém. Você vai viver tudo. Tenho orado, tenho falado, Senhor, eu quero, até o último dia da minha vida, eu quero viver com plenitude de saúde. Glória a Deus. Sim. Irmão, se você olhar para a Bíblia, para os heróis da fé no Velho Testamento, quando chegava o dia deles morrer, a Bíblia fala que eles estavam fartos de dias. Irmão, sabe por que eles morriam? Porque estava farto. Era tão legal, irmãos, eu acho isso o máximo. Já acabou a pregação. Mas imagina Jacó, reúne os filhos, os netos, traz todo mundo aqui. Por quê? Não, porque eu vou morrer. Aí reunia, ele estendia a mão. Você será isso, isso. Zebulon, isso. E ele olhava para o outro, você vai ser isso. E abençoava todos os filhos, todos os netos, profetizava, farto de dias, cheio de saúde, virava para o lado e morria. Eles não morriam porque estava farto de dores, estava farto de cansado da vida. Não, eles estavam fartos, plenos. E até o último dia da sua vida, você vai viver farto de dias, próspero, com saúde plena. Vai morrer por quê? Porque a senha chegou. Ele chamou. Jesus está chamando, eu vou para um lugar melhor, o Senhor tem algo melhor. Mas não é porque aqui está ruim não, aqui está bom. É porque está melhor para lá. Amém? Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz.
Esse homem tem nome sobre todo nome. Esse nome é Jesus. Não era só mais um dia, não era só mais uma tarde apenas, não era só mais um nascer do sol, ou mais uma sexta-feira. Não era só mais um homem pendurado numa cruz. Esse homem tem um nome sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão, e tudo então mudou. Oh, mas ao terceiro dia, o inferno se calou. A cruz agora está vazia, pois o meu rei ressuscitou. Vamos! O rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quero saber aonde ele está. Quero saber aonde ele está. Oh, o rei ressuscitou. O rei ressuscitou. Quer saber aonde ele está. Quer saber aonde ele está. Ele está nesse lugar. Está nesse lugar. Quer saber aonde ele está. Quer saber aonde ele está. Às 9 horas da manhã, ele foi colocado numa cruz. Às 3 horas da tarde, ele olha para o céu e diz: Tetelestai, está consumado. Então, quando ele diz isso, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. E o véu do templo não se rasga da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, não, não. O véu do templo se rasga de cima para baixo. Era ele querendo nos dizer que agora todos temos acesso a ele. Todos temos acesso a ele. Então, se você entende isso, celebre. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. O rei está vivo. Mas ao terceiro dia, vamos! O inferno se calou. O rei está vivo.
neste lugar. Oh, 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 está neste lugar.